Bem-vindo, David. Thank you. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Olá a todos. É realmente uma honra estar aqui. Eu acho que essa será uma sessão muito profunda para nós hoje. Alguns de vocês têm familiaridade com a história sobre Alice no País das Maravilhas. E a Alice desceu no buraco do coelho e quando ela chega no fundo do buraco do coelho é muito estranho. E ela precisa se adaptar e se ajustar a tamanhos diferentes, porções e nada que ela vê quando ela chega no fundo do buraco do coelho é familiar, é muito estranho. Então, quando eu comecei a falar com a Márcia, ela propôs algumas perguntas para mim. Algumas delas estavam relacionadas aos ensinamentos de Um Curso em Milagres e de Jesus Cristo, que são muito profundos e revolucionários. São os ensinamentos mais radicais no planeta, porque para os seres humanos, esse mundo não parece ser uma ilusão. As emoções parecem ser muito reais, as emoções são muito intensas, e esses são desafios que os seres humanos encaram no dia a dia e são muito extremos. E talvez você poderia dizer que a razão de que isso é um desafio tão grande para a maior parte dos seres humanos viver na Terra é porque eles se adaptaram e se ajustaram a um mundo que não é a realidade. Eles se adaptaram a uma projeção de culpa, uma projeção de medo, uma projeção de ódio e raiva. Então, quando os seres humanos tentam sobreviver, eles tentam viver uma vida que, que o normal, parece estável, mas as emoções, elas têm altos e baixos para todos os seres humanos, e algumas pessoas tentam bloquear essas emoções e viver de uma vida intelectualmente desapegada na superfície da consciência, que é simplesmente baseada em conceitos que elas aprenderam. E elas não verdadeiramente sentem as emoções totalmente, na verdade elas negam e reprimem as emoções, mas elas ainda estão lá. Elas estão simplesmente negadas na consciência. Há outras pessoas que se permitem sentir e eles se encontram lutando todos os dias através dos relacionamentos, ocupações, e é extremamente difícil para os seres humanos ter um sentimento estável de amor e de alegria e felicidade nas suas experiências, porque não se aprofundaram o suficiente na sua mente inconsciente para descobrir quais são as crenças que estão por baixo da minha percepção do mundo e, e essas crenças são predominantemente egóicas, como eu chamo. Então eu devo falar sobre o ego, porque esse não é o mesmo ego sobre o qual o Freud falou. Não há nenhum valor na força do ego. Então, assim, o ego não é o moderador entre o id e o superego. Esse ego é um desejo de morte e é puramente medo, puro medo. E não há nada valioso sobre acreditar-se no ego, porque é a crença de que é uma negação do seu ser espiritual, é uma negação do seu ser eterno, do seu ser que é o amor. E o que vem dessa crença no ego é um mundo perceptual que
Está sendo criado todos os dias um mundo de imagens, um mundo de fragmentação, um mundo onde tudo parece separado e desconectado. E isso é difícil. E a razão pela qual é difícil é porque é tão antinatural que o nirvana ou o reino dos céus, Jesus fala sobre isso, é natural. É natural ser amado, é natural ser expansivo, estar conectado, é natural ser um só. E é extremamente antinatural ser separado e desconectado, porque esse é o sistema de crença do ego. Então, quando a Márcia e eu começamos a conversar, havia uma grande gama de perguntas que nós recebemos com relação aos assuntos para esse dia de hoje, e um dos assuntos é como usamos os símbolos agora de uma maneira útil para expandir a nossa consciência. Como usamos esses símbolos para encontrar uma mente quieta, tranquila e uma alma descansada, paz no nosso coração? Como eu posso usar os símbolos dessa maneira? Agora, para a conversa de hoje, eu vou usar os símbolos de uma maneira muito ampla. Até mesmo as palavras são símbolos, mas as palavras com as quais eu falo agora são apenas símbolos que representam significados. E é assim que nós conversamos, que nós trocamos palavras e símbolos, e esses significados são muito mais profundos do que as próprias palavras. E às vezes, as próprias palavras podem ser mal interpretadas, assim como os símbolos também podem ser mal interpretados. Então, todos os símbolos estão abertos para interpretação. E isso torna difícil comunicar no sentido de verdadeiramente saber o que quer dizer, mas as palavras são os símbolos que nós utilizamos e às vezes elas parecem funcionar e às vezes não. Nós sabemos que nos relacionamentos, às vezes as pessoas entram em discussões e fica cada vez mais intenso e no final eles falam, bom, as palavras não estão nos ajudando aqui. Você pode simplesmente abraçar-me aqui, porque seja o que for que você estiver falando, está tornando isso pior. Então, então a Márcia está usando muitas formas de expressões artísticas, muitas formas de símbolos no trabalho dela. E eu acho que esse é um bom ponto de início, porque eu também descobri que há símbolos na música, há tantos símbolos na arte e há tantos símbolos nesse mundo que podem nos ajudar a nos conectar. E alguns deles são verbais e outros não verbais, mas todos eles podem ser usados para que nós encontremos uma conexão mais profunda. Então, para mim, quando eu comecei a passar pelo despertar espiritual, eu passei por 10 anos de educação em tempo integral, depois eu passei 5 anos viajando pelos Estados Unidos e no Canadá, aprendendo a orar, a desenvolver a minha intuição, entrar em contato com a voz interna na minha mente que estava conectada com a sabedoria, que estava conectada com a paz e a felicidade e a alegria. E eu passei por uma fase onde, primeiro, eu tive que desfazer aquilo que eu acreditava que os símbolos significavam, até mesmo as palavras, termos religiosos ou termos psicológicos para os quais eu tinha um significado. Então, intuitivamente, me foi dito de que eu tinha um pouco de compreensão sobre as coisas, mas eu achava que eu sabia das coisas. E quando você acha que sabe qualquer coisa a respeito desse mundo,
Você está equivocado. Se você pudesse ver o mundo de maneira precisa, você ficaria muito chocado como vendo que como o mundo é diferente dos significados do ego, os filtros escuros que encobrem a mente e que determinam toda a nossa percepção. Então, eu tive que aprender a viajar e a ser mostrado o que dizer e o que fazer. E eu fui levado muito profundamente para uma experiência que eu chamo de rendição, de profunda rendição. Tão profunda que algumas vezes, eu sentia tontura, porque eu não conseguia interpretar o mundo corretamente, eu precisava começar a confiar numa guiança interna que me guiasse o caminho. E ao invés do aprendizado passado, e eu tinha muito aprendizado passado. Bom, eu fui para a escola, para o colegial, para o ensino médio, eu estava 10 anos na universidade e Jesus, o meu professor interno, falou: agora nós temos que limpar o caminho tanto na sua mente, se você quiser encontrar a verdadeira felicidade, porque o seu aprendizado passado está impedindo você de ver a luz. E está impedindo de você de conhecer a paz. Ainda está disponível, mas você acredita em tantas coisas que não são verdade, e porque a sua mente está cheia de falsidade, então você não sabe o que é a paz. Você tem sorte de ter um pouquinho de felicidade aqui e ali, mas você precisa de muito treinamento mental. Você precisa de muita disciplina. Então eu disse, ok, ok, eu estou disposto. E a primeira coisa que aconteceu foi que eu estudei um curso em milagres muito intensamente por 5 anos, usando o livro muito parecido com o oráculo, onde eu fechava os meus olhos, fazia uma oração, abria o livro e recebia respostas, como se o livro fosse um oráculo. E depois de eu conseguir compreender um pouquinho sobre aquilo que ele estava começando a me dizer, foi assim que Jesus disse: Não, agora nós vamos viajar. E eu falei: Como? E eu também falei para Jesus: Eu, na verdade, não gosto de viajar. Eu sou solitário, eu sou muito quieto, eu não me dou bem com pessoas e eu não gosto de viajar. E ele falou: Tudo bem, nós vamos viajar. E eu falei: Como? Como vamos viajar? Ele falou: Bom, eu vou cuidar disso. Não se preocupe. Então, esse foi um grande salto de fé para mim, para começar a viajar sem uma grande conta bancária, sem que ninguém estivesse me apoiando, sem qualquer tipo de meio de suporte em termos do mundo. E Jesus disse: Eu vou cuidar de você. Esse foi um grande salto de fé. Mas rapidamente eu descobri que Jesus não tem nenhum problema em orquestrar o tempo e o espaço. Então ele encontrava lugares para eu ficar, alimentação. Ele me levou para diferentes casas, pessoas que eram estranhas, que eu não conhecia, para me mostrar que eu estava sendo completamente cuidado, apesar de eu não saber o que estava para vir, por vir todos os dias. Eu nem mesmo sabia onde eu ia dormir. E isso pode ser um problema se você pensa que você precisa saber à tarde onde você vai dormir à noite. Então, esse é um grande salto. Mas a razão que isso era importante para mim é porque eu precisava confiar na oração. Eu precisava ter a minha confiança na minha intuição, porque eu não podia simplesmente assumir que o David ia conseguir descobrir, porque não há nenhuma maneira que o David pudesse
descobrir, porque eu nem mesmo conhecia as pessoas, nem os lugares onde eu estava indo, não havia nada familiar. E Jesus me levou de uma maneira para começar que eu saísse desse pensamento de que eu poderia controlar a minha própria vida. É nesse momento que entra a culpa. Quando você acredita que você é pessoalmente responsável pelo seu corpo e pelas suas circunstâncias e as suas situações, você vai sentir culpa, porque você está tentando assumir a responsabilidade onde você não mesmo tem a responsabilidade. E Jesus teve que me ensinar que eu sou responsável pela maneira como eu me sinto, eu sou responsável pelo meu estado mental. E o meu estado mental vem dos meus pensamentos. E o motivo pelo qual eu não estava feliz é porque os meus pensamentos eram, em sua maior parte, pensamentos egóicos. E ele disse: Nós temos que limpar isso. Nós temos que limpar esses pensamentos do ego se você quiser estar em paz. Se você verdadeiramente quiser estar em paz, você precisa limpar o ego da sua mente. E é óbvio que há muitas tradições, caminhos espirituais que têm o objetivo de limpar o ego. Há tantos caminhos para Deus, então, para mim, um curso em milagres se tornou o meu caminho, mas me foi dito que essa era apenas uma forma do currículo universal, não há nada especial sobre essa forma. Há muitos caminhos para Deus. E a coisa mais importante é que você precisa se tornar intuitivo, você precisa começar a confiar e você precisa expandir a sua fé, além dos olhos do corpo, além dos cinco sentidos. Você precisa aprender como realmente expandir a sua fé para que você alcance a luz. Educação não é realmente importante. Eu achava que era. Eu passei 10 anos na universidade em tempo integral e Jesus riu. Ele falou: Bom, nós vamos ter muita coisa para limpar em você. Então, isso mostra imediatamente que você não alcança Deus através através de aprender mais conceitos. É quase como na Babilônia, onde eles tentaram construir a Torre de Babel para alcançar o céu, porque eles achavam que o céu estava no céu. E é isso que é educação. Tentar alcançar a felicidade através de empilhar e acumular conceitos. Então, eu fiz a minha graduação e aí eu continuava acrescentando mais conceitos. E Jesus falou: Você já ouviu falar de Buda? Esvazia sua mente. Se você já ouviu falar do Ramana Maharshi, esvazie sua mente. Se você já ouviu muitos dos místicos e santos, eles sempre falavam sobre esvaziar a sua mente. Mude falava, esvazie a sua mente, então não significa acrescentar conceitos. Talvez se você queira ser uma pessoa, um profissional, então talvez você quiser acumular conceitos, mas se você quiser ser feliz, você simplesmente começa a eliminar. Se você quiser ser rico, acrescente. Se você quiser estar em paz, então tire, elimine. É realmente bem simples. Agora, eu moro num palácio e eu tenho tantas coisas agora que vieram para mim nos últimos 35 anos que talvez você poderia pensar que eu sou o rei Davi da Galileia ou talvez da Judéia antiga, porque eu tenho tantas as coisas agora que vêm até mim sem esforço que eu uso para os propósitos de Deus. Então eu não estou exatamente caminhando no deserto usando nada além das minhas calças, mas as coisas do mundo, os símbolos de comunicação, vêm até mim muito facilmente. Na verdade, havia um homem que eu conhecia há mais de 10 anos do Brasil,
e ele era um pintor. Ele era um estudante de um curso de milagres, mas ele estava lutando com a sua vida, porque havia muito tempo que ele não conseguia vender uma pintura, e ele entrou em contato comigo e me disse, por favor, me ajuda. E ele falou, ele descreveu o que estava acontecendo com a vida dele, com a situação do Covid. E eu falei, sim, eu vou me unir a você. Então nós nos unimos para colocar as suas pinturas. Ele tem 15.000 pinturas e elas são espetaculares, são cheias de cores. Ele é um pintor espetacular. Eu falei para ele, ótimo, nós podemos colocar algumas citações dos meus livros junto com as suas pinturas. E isso vai chamar alguma atenção para as suas pinturas, para que você possa receber algum dinheiro para sobreviver aí no Brasil, nesses momentos. E essa foi apenas uma outra colaboração para unirmos e deixar que o Espírito nos guiasse para trazer uma bênção. Não apenas uma bênção para o Henrique e para mim, mas uma bênção para todo mundo, algo que abençoaria todas as pessoas no planeta. E isso é que o Espírito quer que façamos. Ele quer que nós vivamos todos os dias como se todos os momentos nós estivéssemos enviando uma bênção para todas as pessoas em todo o planeta. Nós estamos enviando algo que irá abençoar todas as pessoas ao desfazer o ego e despertar para a luz do céu. E em um primeiro momento, isso é muito difícil de imaginar. Nós estamos tão acostumados a pensar que nós somos pessoas individuais, personalidades individuais. Então, todas as vezes que pensamos em fazer algo para todo mundo, nós pensamos que isso é algo muito louco. Como uma única pessoa pode fazer algo para beneficiar todas as pessoas? Mas quanto mais você se aprofunda na sua mente, mais você reconhece quão poderosa é a sua mente. Você reconhece que tudo que você pensa e diz e faz está irradiando para todo o universo. E os seus pensamentos e as suas emoções não estão apenas afetando a sua personalidade, mas eles estão literalmente produzindo todo o mundo que você vê. Você vê competição no mundo, você acredita em competição. Se você vê conflito, se você vê conflito, há um conflito interno na sua mente, na sua consciência que você não olhou. E você está vendo como se fosse uma guerra ou um conflito entre países ou culturas, ou conflito entre pessoas. Isso não é assim. Existe um conflito interno de acreditar no ego. E quando você acredita no ego, você acredita que a sua identidade é algo que não, ela não é. O ego não é quem você é. O ego nunca foi quem você é. O ego é uma crença na separação. E ele está sendo encenado no mundo de separação, onde as pessoas aparentemente têm as suas próprias mentes, os seus próprios pensamentos, mas elas nunca se conectam verdadeiramente, completamente. Até mesmo almas gêmeas. Talvez você tenha felicidade por 2 ou 3 anos, mas aí você acorda, um dia você olha para sua alma gêmea e diz: o quê? Você acredita no quê? E o ego está saindo mais uma vez, até mesmo com a sua alma gêmea. Ou não, essa é apenas uma outra oportunidade para o perdão, apenas uma outra oportunidade para liberar o ego. É isso, é disso que se trata. Nós temos muitas oportunidades para liberar o ego. Então,
O tema de hoje é como usamos os símbolos para trazer, para nos trazer para esse lugar de descanso e paz. Como usamos os símbolos desse mundo para experimentar alegria e felicidade duradouras. Se por algum momento você considerar que esse mundo é, na verdade, como um sonho, e quando você dorme à noite, você sonha, o mundo que você vê nos sonhos noturnos parecem muito reais enquanto você os está sonhando. Normalmente, quando você sonha à noite, você não tem dúvida. Você não duvida da realidade daquilo que você percebe. Você passa por todas as emoções quando você sonha à noite, como se você estivesse realmente ali. Como se você estivesse na situação sobre a qual você está sonhando. E a mesma coisa acontece quando você vai ao cinema. Talvez você compre o seu ingresso e talvez você entre no cinema, mas quando as luzes se apagam e fica escuro no cinema, e você está começando a comer a sua pipoca e tomar a sua bebida, você rapidamente esquece que está no cinema e você se torna engajado, envolvido com o filme. Você sente como se você estivesse no filme. E essa é a mesma dinâmica que o ego usa para ajudar você a se esquecer de quem você é. Ele precisa tornar o sonho para ser tão real que você esquece de que você está sonhando. Então, o propósito de usar os símbolos deste mundo é para começar a se tornar, em primeiro lugar, um sonhador mais lúcido, um sonhador que está consciente de que isso é um sonho. E aí você faz isso a não aceitar nenhum conceito, a não levar nenhum conceito do mundo a sério. Você aprende a soltar os conceitos que você aprendeu de uma maneira tão séria. Você pode dizer, sim, sim, não, no sonho parece que eu sou um homem ou uma mulher, mas há algo ainda mais profundo do que essa identidade. Sim, aparentemente no sonho parece que eu assumi um corpo. Ok, você não nega isso. Mas há algo em você que sabe que você é muito mais do que um corpo. Você é muito, muito mais do que um corpo. Então, conforme eu passei por essa transformação espiritual, eu descobri que a minha intuição poderia usar qualquer coisa que eu tinha aprendido, mas não para reforçar a minha identidade pessoal. Poderia usar para ajudar a trazer uma bênção, ao invés de reforçar a identidade pessoal. Porque o ego é apenas sobre o orgulho, o ego sempre tenta identificar a sua mente com o corpo e com a separação. E ao longo dos últimos 35 anos trabalhando com Curso em Milagres, eu posso dizer-lhe agora que eu estou extremamente desapegado deste mundo. Eu estou tão desapegado que eu perdi o meu apetite humano. Então, o meu apetite humano está evaporando porque eu estou tão desidentificado com o corpo que eu posso ver o corpo e eu consigo ver todos os seus corpos, mas eu estou, para mim é tão claro que eu não sou isso e nem vocês são isso. Então, quando você chega nessa consciência, você fica cada vez mais feliz, você fica muito alegre, você sente que tem dias maravilhosos de paz, porque você não está apegado aos conceitos que trazem o drama.
E todos os conceitos do ego trazem o drama. Então, assim como a Márcia, eu comecei a apreciar uma grande variedade do uso dos símbolos. Eu acho que eu fiz literalmente milhões de reuniões com filmes, de milhares, aliás. Eu uso filmes modernos e às vezes filmes indianos e eu uso os filmes como parábolas, como instrumentos de ensinamento, não apenas para entreter a mente, mas para, na verdade, descobrir a verdade interna ao ver além dos símbolos, entrando numa experiência que está além de todos os símbolos. E, no entanto, eu uso esses filmes para ensinar aquilo que eu aprenderia, para deixar que o Espírito venha através de mim de uma maneira que traga bênção para todas as pessoas. Eu estava aberto, eu fui para Hollywood muitas vezes, falava, pensava, será que eu devo conhecer alguns atores, diretores? E Jesus dizia, não, eles fazem os filmes, bilhões de dólares em custos de produção. E ele disse, agora eu quero que você use os filmes com o meu direcionamento como parábolas dos dias modernos para ajudar todos a escaparem do ego. Eu falei, ok, uau, isso parece muito divertido, e realmente é. Esse é um exemplo do uso dos símbolos de uma maneira que traz a bênção para todas as pessoas. Antes dos filmes, era com a música. Eu estou muito profundamente conectado com todos os tipos de música. E nessa liva, ao longo dos últimos 35 anos, aparentemente eu atraio cantores e compositores e músicos na minha vida o tempo todo. Eles viajam comigo, se eu vou falar em um palco, eles trazem o seu violão, os seus instrumentos, eles têm eles têm essas músicas cheias de espírito que vêm através deles e todos conseguem ver de uma maneira muito profunda. E eu acho que tem 6 ou 7 desses músicos e muitos deles, eles continuam e se tornam professores espirituais, místicos, ou tem uma comunidade ao redor deles. Eles não usam as suas habilidades musicais para se tornarem famosos ou ricos. Eles usam e permitem que o Espírito use a sua dádiva, o seu dom, para trazer uma bênção ou para ajudar todos a escaparem do ego. Esse é o propósito. E eu encontrei a mesma coisa com a arte. Quando a Márcia me pediu para nos unirmos e falarmos sobre o uso dos símbolos, eu deveria ter. Eu devo dizer que quando eu estava na universidade, eu passei 5 anos na faculdade de desenho, arte e arquitetura. Então, 5 anos da universidade foram fotografia, desenho, todos os tipos de gráficos. Eu estava exposto a toda a arte. E assim como com a música, eu entrei em contato com uma grande gama de símbolos artísticos. E ao longo dos anos, isso me ajudou quando eu construí sites, ou mesmo quando eu fui escolher roupas com Jesus. Olha, eu estou aqui com uma camiseta de golfe. Parece que eu estou pronto para ir para o campo de golfe. Mas
Então eu não sou o seu místico padrão. Eu não uso um hobby. Eu tenho sandálias, eu estou usando sandálias. Mas eu estou aqui no México, me divertindo no México, com o calor e todas as pessoas felizes. Mas ao longo dos anos, eu fui para recitais musicais, sinfonias, óperas, galerias de arte. E eu fiquei e vivi em casas de muitas pessoas que me levaram para dentro da casa delas quando eu estava viajando. Então eu viajava e deixava que o espírito me guiasse na direção de quem eu deveria encontrar. E raramente eu fiquei em um hotel. Eu sempre era guiado a ficar com as pessoas para que eu pudesse realmente passar um tempo e conhecer essas pessoas de uma maneira muito profunda, de coração para coração. E essa é a maneira como a minha vida se desenrolou. Tratava apenas da amizade, da conexão, esse sentimento muito profundo de estarmos juntos no coração. Esse era todo o propósito da minha vida. E é por isso que quando a Márcia me pediu para colaborar dessa maneira, eu disse: Uau, isso é maravilhoso, porque eu estou acostumado a fazer muitas colaborações com pessoas de todos os lugares do mundo. Então, a chave para mim, ao usar os símbolos de uma maneira que traz uma bênção, é sobre estar 100% intuitivo. Então, tudo que você faz, cada coisa que você faz todos os dias, seja totalmente inspirado a partir da sua intuição. Você não faz nada a partir do medo. Você não faz nada a partir do medo das consequências do futuro. Você não faz nada por causa da culpa. Você não sente que você precisa fazer coisas para agradar outras pessoas. Você é intuitivo, então o que a sua intuição te diz é aquilo que será a bênção para todas as pessoas. Na verdade, a sua intuição sabe o que é bom para todas as pessoas. Então, não é apenas a sua intuição pessoal, mas essa é uma intuição que está em todas as pessoas. E é tão amorosa, e é tão gentil, e é tão boa, que sempre traz uma bênção para toda situação, e traz uma bênção para todos os relacionamentos. Você pode chamar isso de santidade. Na verdade, é muito, muito santa e muito sagrada, porque porque está conectada com o espírito, é o espírito. Mas esse espírito é tão prático. Ele quer vir através de nós usando os símbolos deste mundo. Ele quer usar as nossas palavras, ele quer usar as nossas ações, quer usar o nosso estado mental para expressar a luz e mostrar o caminho de volta para a luz que nós verdadeiramente somos. Então, quando eu quando eu tinha 20 anos, eu comecei a me questionar sobre o que eu gostaria de fazer. E basicamente Jesus me disse: por favor, desista de tudo. Se você realmente quiser ser útil para mim, você vai simplesmente largar tudo. E de maneira surpreendente eu falei sim. Então, sim, eu larguei a minha educação. Sim, eu saí da casa da minha família biológica para sair e conhecer os meus irmãos e irmãs em todos os lugares. E Jesus, ele me manteve ocupado, ele me levou para 44 países diferentes. Muitos dos países eu nem mesmo falava a língua.
E Jesus diria: Não, não tem problema, eu vou cuidar disso para você, eu vou cuidar de tudo para você. Você nem mesmo precisa falar a língua, você vai se sair muito bem. Eu vou enviar tradutores para você. Então, para que as minhas palavras pudessem ser transmitidas na sua língua. Então, quando ele me levou na primeira vez para a Argentina, então ali na América do Sul, eu tenho certeza que vocês conhecem, quando ele me levou para a Argentina, ele organizou 19 reuniões como essa, mas eram presenciais, encontros presenciais, durante 19 dias, em Buenos Aires e na área de Buenos Aires. E aí ele providenciou para mim 14 tradutores, não todos ao mesmo tempo, mas nesses eventos eu contei com 14 tradutores. E naquele momento eu pensei: Uau, Jesus, você pode fazer qualquer coisa. Você me leva para um país onde eles falam espanhol e eu não falo espanhol, e você me leva para uma grande cidade de 15 milhões de pessoas e você organiza 19 eventos em 19 dias e aí você me envia tradutores para fazer todas as traduções. E eu pensei, uau, ok, eu estou começando a compreender que a única coisa que eu preciso fazer é estar disposto, disponível, que eu não estou a cargo desse espetáculo. Ele falou, isso, muito bem, isso é muito bom. Ele falou, sim, eu sou o diretor desse show. Você simplesmente aparece e aprenda como ser útil. Então, isso continuou na verdade, por muitos anos. Então, em algum momento dessas muitas viagens ao redor do mundo, muitas vezes, mesmo em países como a China, eu fui para a China 7 vezes. E eu tive experiências muito profundas com grupos grandes na China. E eles vieram de todos os lugares da China, do Tibete, do norte, do sul, eles vinham para as minhas reuniões. Eu acho que havia um homem, um chinês, que encontrou os meus escritos na internet e ele traduziu os meus textos para o mandarim. E depois eles espalharam ao redor da China, sem que eu soubesse disso. Então eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi 100 pessoas ou 200 pessoas que estavam na reunião quando eu estava falando. Eu pensei, meu Deus, uau! Como eles sabiam que eu estaria aqui? Mas Jesus, você sabe, ele tem os seus dedos em todos os lugares, ele está em todos os lugares, ele está na China comunista, ele está absolutamente em todos os lugares. Então, e o que acontece é que permite que você viva uma vida de alegria e riso, porque você começa a reconhecer que quando o Espírito vem através de você, você não está pessoalmente fazendo nada. Eu não estou pessoalmente decidindo as palavras que vou falar ou as ações que eu faço. E aí você começa a se sentir inocente, você começa a se sentir livre da culpa, porque você não assume responsabilidade pessoal por tudo. Você não assume responsabilidade pessoal pelo seu corpo, você não assume responsabilidade pessoal pelas casas, pelos carros, você não assume responsabilidade pessoal nem mesmo pelos seus filhos. Você, na verdade, é mostrado que o Espírito está orquestrando todas as coisas para o despertar. E que você, pessoalmente, não é responsável. Você é responsável pelo seu estado mental. Você sempre é responsável pela maneira como você se sente, mas você não é responsável pelas imagens que estão sendo usadas num plano maior para o despertar espiritual de todos.
Isso tem sido muito importante para mim. Eu consegui aprender e ensinar isso com muitas milhares de reuniões, com muitas pessoas ao redor do mundo, onde eu conseguia deixar que o Espírito viesse através de mim. Eu estava realmente, na verdade, ensinando a mim mesma, a minha própria mente. A felicidade intuitiva desse estado mental simplesmente vem através de mim repetidamente e limpa sua mente dos pensamentos egóicos. Todas as vezes que você é usado para esses propósitos, você simplesmente se livra do ego. E foi esse o processo pelo qual Jesus passou. Ele teve, até mesmo ele passou por um processo de purificação. Quando ele veio aqui, ele ainda precisava passar por um processo de purificação para que ele reconhecesse que ele era o Espírito, que ele não era um homem e nem uma mulher, ele era luz, com eu sou presença. Mas é isso pelo qual todos nós estamos passando por uma purificação na nossa consciência. Então, eu descobri que os símbolos vêm muito facilmente, porque eles são guiados quando eu vou para uma parte do país ou do mundo, que eu devo fazer um evento. Então, tudo simplesmente aparece. Aparece um tradutor, as pessoas aparecem. E é muito amoroso, é muito profundo. Então, até mesmo quando eu devo ajudar a estabelecer uma comunidade, e tudo simplesmente aparece. Até mesmo aqui no México, eu vim para cá depois de viajar ao redor do mundo e eu estava nessa área do México e me foi dito que eu deveria ter um centro aqui no México. Então eu pensei, bom, eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei nada sobre a cultura mexicana. E Jesus está sempre falando, sim, sim, eu sei, isso é bom. Quanto menos você souber, melhor. Mais felicidade pode vir através de você quanto menos você souber sobre qualquer coisa deste mundo. E eu posso usar para o bem de todos. Então, muitas parábolas do uso dos símbolos, onde eu encontro pessoas, eu tenho esses encontros maravilhosos. Mais recentemente, eu estava na Espanha, talvez dois, 2 anos e meio atrás, e Jesus disse: sim, eu quero um centro na Espanha. E eu estava, como isso vai acontecer? E ele falou: sim, isso sempre acontece. Então, 2 dos meus amigos, eu estava ali por algum momento, mas eu saí, mas 2 dos meus amigos estavam procurando por uma propriedade e eles foram para uma ilha no Mediterrâneo, ou se chama Maiorca, e eles iam visitar essa casa e o dono estava falando, o dono falou, venha almoçar, e o dono estava falando com esse meu amigo em espanhol, essa minha amiga, e aí a dona. E aí ela falou para o meu amigo, nossa, eu tenho a sensação desse homem que visitou essa ilha alguns anos atrás, uma pessoa que eu conheci, a minha amiga, que não falou nada sobre mim, falou, mas quem era essa pessoa? Aí ela falou, David Hofmeister, e a minha amiga falou, quê? O que você quer dizer? Como você conhece esse homem? Ela falou, ele veio aqui e eu sempre me lembro dele no meu coração. E ela disse, nós temos uma casa para ele, nós vamos vender uma casa para ele. Apesar deles já terem um comprador, eles não assinaram um contrato. Ela falou: não, essa casa é para o David. E ela assim, me encontrou uma única vez
8 anos antes, então isso é definitivamente o espírito que faz isso, não é uma pessoa. Esse é um grande plano de despertar que todos nós, do qual todos nós somos parte, porque todos nós queremos ser felizes, nós todos queremos estar em paz e estamos fazendo aquilo que acreditamos ser possível exatamente agora, todos nós. O que nós acreditamos ser possível para encontrar essa felicidade. Talvez alguns de nós acreditemos que vem através da educação, ou dinheiro, ou posses, ou capacidades, habilidades, e isso é apenas parte da equação. Trata-se mais sobre a intuição, sobre a guiança, porque a guiança nos leva para, de uma maneira muito mais direta, para um alinhamento com o espírito. Isso é que é a nossa intuição. Nossa intuição é a nossa orientação, nossa guiança. E quanto mais intuitivos nós pudermos nos tornar, mais desfazemos nossas crenças no ego. Apesar de você aprender que é a guiança intuitiva, eu vou chamar de julgamento útil. E o propósito é abandonar todo julgamento, mas quando você é intuitivo, então o espírito te fala para onde ir, o que fazer. O espírito te dá tarefas, oportunidades que podem mais rapidamente desfazer o ego. É isso que é sobre isso que se trata o espírito.